Sejam bem-vindos a mais um Pode Despertar. Esse podcast tem como missão trazer mensagens para você, que às vezes está passando por um momento, às vezes não sabe em que direção tomar, às vezes já passou por esse momento, conhece alguém que ressignificou a vida, que despertou e precisa encaminhar essa mensagem para outra pessoa. E eu trouxe duas maravilhosas convidadas, que é a Gláucia e a Adriana. Gláucia, por favor, pode se apresentar no nosso Pode Despertar? Oi, bonitas! Bom dia! Obrigada, Gleice, pelo convite. Sinto que realmente é o momento de não só me despertar, mas despertar as outras pessoas que vão ouvir essa mensagem. E tenho uma trajetória no meu empreender, hoje atuando como consultora de imagem e estilo, focada em posicionamento para empresárias. E eu também tive o meu momento de me posicionar, despertar e eu acho que hoje eu não vou esconder nada, vou compartilhar tudo. E você, Adriana, pode se apresentar. Oi, Gleice. Oi, Gláucia. É a dupla, Gleice e dupla. Gláucia. Só que não vai estar fácil hoje esse podcast. Eu sou a Adriana, sou contadora. Faz 2 anos que eu tive meu momento de despertar, de mudar minha vida. Isso mudou tanto profissionalmente como na parte pessoal, de crença, de tudo. E acho que muita gente passa por isso, mas talvez passe sozinha, né? Então aqui estou um pouquinho para contar dessa história. Que ótimo, obrigada meninas por ter aceitado esse convite. E aí, como a gente fala que não pode despertar, o processo do despertar, geralmente tem fases que nós passamos na nossa vida e que a gente não entende o porquê, e depois, mais pra frente, a gente vai entender, e é esse processo de despertar, de ressignificar, de mudança de vida. Verdade. Gláucia, qual que foi o momento que você passou na sua vida que você teve esse processo do despertar? Bom, dentro da minha jornada do empreender, meu primeiro momento que eu resolvi, falei, vou fazer alguma coisa, vou empreender, foi na fotografia. Eu identifiquei que eu tinha essa facilidade e eu também entendi que eu gostava de me esconder. Então foi nesse lugar que eu entrei de, eu vou fazer fotografia, porque eu tinha uma barreira com a minha imagem. Eu não me aceitava, eu não gostava de quem eu era, eu não gostava de mim, sofri alguns bullies, então eu tinha ali uma questão com a minha identidade, eu não tinha clareza da minha identidade, e eu também não me aceitava, eu não me achava bonita, tinha algumas questões ali de autoestima mesmo, e aí quando alguém ia tirar foto eu corria. Aí eu tirar foto minha, eu arrumava até briga. Eu falava, não vou tirar foto. E eu não queria tirar foto. E eu saía correndo, eu me escondia, não queria fazer de maneira alguma. Eu sempre preferia tirar a foto das pessoas, Mas nunca saí na mas foto. não sair na foto. E, inclusive, eu fui percebendo que eu não registrava muitos momentos da minha vida, por conta de não querer aparecer. Então, era esse lugar de se esconder, literalmente, de não aparecer, né? De ser aquela pessoa discreta, reservada, era esse o meu lugar. Então, eu falei, olha, eu acho que eu posso fazer fotos. Eu tinha uma câmera, e aí eu fui em busca de começar a fotografar as pessoas. Eu fico por trás das câmeras, ninguém me vê e fica tudo certo. Fico E era nos isso que estava na minha bastidores. cabeça. Bastidores, eu amava os bastidores. Eu comecei esse trabalho, né, de fotos, fui fazendo, fotografando as pessoas. Aí com isso veio o Instagram, todo mundo falou: você tem que divulgar o seu trabalho, você tem que estar no Instagram. E eu falei: meu Deus, agora eu tenho que aparecer. E aí, como é que vai ser isso? E aí eu abri o Instagram, comecei a fazer. Mas na minha jornada, eu fui me sobrecarregando, porque a fotografia ela veio para mim junto com a maternidade. Então a maternidade chegou ali quando eu comecei a fazer foto e assim poucos meses depois descobri que estava grávida. Eu falei, agora eu vou continuar. E aí eu fui seguindo mesmo na gestação, depois que nasceu também eu fui fazendo as fotos ali com a minha filha pequena e foi essa jornada de, sabe quando a gente vem da maternidade aquela fase, ai, mãe não dorme? Então foi exatamente essa fase que eu vivi. Mãe não dorme. E Nossa. aí, com essa de mãe não dorme, várias madrugadas acordadas, eu fui carregando esse mãe não dorme por 4 anos na minha trajetória. Então era o dia inteiro trabalhando, fotografando, buscando material, indo para fornecedor, com a bebê no colo, indo para correio fazer entrega de álbum. Era aquela correria. E aí, quando todo mundo dormia, era a hora que eu ia pro computador. Editar.
E editar. Sem contar as coisas da casa, né? Sem Porque contar as a coisas da louça casa. brota, as coisas brotam, tem que fazer comida, tem que fazer um monte de coisa. É sobre isso. E eu fui vivendo esse limbo por 4 anos na área sem perceber nada. Então eu dormia 4 horas por noite. Então era uma coisa assim de, ai, todo mundo dormiu. Boa noite, boa noite. Ligava o computador, vou editar. Porque a gente passa o dia inteiro na rua, atendendo, clicando, e que hora a gente vai editar? Na madrugada. Eu entendi que isso era algo comum no meio dos fotógrafos. Muitos fotógrafos, qualquer pessoa que você conversasse, vai falar, eu edito de madrugada. A grande maioria vive de edição de madrugada. E isso parece ter algo comum. Porque bem mais tarde eu fui entender o quanto estava afetando a minha saúde, estava afetando a minha mente, estava afetando o meu corpo, de diversas formas, mas eu fui tão no automático Que eu não fui você. percebendo. E aí, quando era 7 horas da manhã, eu estava de pé de novo. Porque eu não podia dormir até mais tarde, porque aí entrava a rotina, filha Entrava na as escola, coisas. café da manhã, todo aquele processo para começar a correria de novo. E aí era assim. E aí, mais tarde, eu resolvi fazer figurinos das clientes de fotografia. Então, eu ligava a máquina de costura. 4 horas da manhã, tava eu na máquina A de vida tá costura. fácil, né? Tá tranquila, tá com tempo, né? E dá-lhe máquina de costura. E meu marido vai ficar a noite inteira Legal. fazendo esse barulho. Eu falei, enquanto Gente. ninguém reclamar, eu vou continuar costurando. Então, eu ia de dia, comprava os tecidos, ia nos fornecedores. E à noite, ó, tesoura e máquina de costura. E vai que vai. Montando o look pra cliente. A cliente, eu quero um vestido azul no meu ensaio CT. Eu falei, não, mas eu faço. Ia lá, comprava tudo e fazia. E aí eu fui vivendo assim, até eu entender que aquilo estava me consumindo, que aí foi o despertar realmente de, Gláucia, você está se matando aos poucos. E é uma coisa que E eu é não uma estava coisa também percebendo. que não vai rendendo, né? Não vai Não rende, rendendo. porque você fala assim, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar, mas aí você entra naquele ciclo, não rende, não é você não aproveita de uma maneira, você perde saúde física, perde saúde mental Não tinha e vida. Eu não tinha mais fim de semana, eu não tinha semana, eu não tinha noite, eu não tinha dia, eu não tinha tarde, eu não tinha mais nada. Era um atrás do outro. Era sair de um evento hoje, de madrugada, para no dia seguinte estar de manhã cedo num sítio para fotografar um ensaio e à tarde de novo você já estava em outro evento. E quando foi vendo, foi assim, a minha agenda foi brotando, foi se enchendo, literalmente fora a alimentação, que era péssima. Porque eu ficava na na rua, rua. fazendo aniversário em buffet, pensa, comida de buffet. Era salgado, era bolo, quase todo fim de semana era essa alimentação totalmente sobrecarregada, né? Uma alimentação de festinha e eu tava sempre ali, comendo. Então foi esse lugar de perceber realmente que aquilo estava acabando comigo e aí comecei a perder o brilho. E aí eu comecei a ir e não queria mais ir. Eu saía de casa para trabalhar, para atender e fiquei nesse lugar de, eu não queria ir. Você Eu levou queria ficar muito em tempo casa. pra perceber isso ou Levei. foi Levei muito tempo, porque eu comecei a ir e não queria ir. Aí eu tava num evento, numa festinha de um cliente fotografando, mas já tava assim, eu queria estar em casa com a minha família, queria estar em casa com a minha filha, com o meu marido. E naquela época, eu não dirigia, não tinha carro, então eu ia muito de Uber, ou então ele me buscava. E aí eu comecei a ver que ele me buscava, me levava, eu falo, gente, às vezes eu saía de evento meia-noite, ele saía de casa, tirava minha filha no frio, botava na cadeirinha pra pra ir me pegar você? buscar. Lá no evento eu falo, gente, não tá valendo mais a pena essa vida, essa correria. Eu comecei a ficar doente também, comecei a apresentar alguns problemas de saúde que eu achava que era normal. Não achava que era em decorrência de tudo isso. Até que uma amiga que me despertou, beijo, Thalita, amiga maravilhosa que Aí, deu um Thalita. despertar. E a Thalita, ela foi minha cliente na fotografia desde aquela época. Foi gestante, eu fotografei ela, fotografei o chá. E depois que eu migrei para consultoria, ela também foi minha cliente, então fez coloração, fez consultoria comigo. Então, uma cliente que está comigo em todas as áreas se tornou uma amiga. E ela falou: Olha, Gláucia, se você não parar, você vai parar no hospital. E aquilo me deu um choque. Eu falei: Nossa, eu acho que ela está sendo bem realista e eu não estava enxergando aquilo. E eu falei: Realmente, eu acho que eu preciso parar. E aí eu entendi que era o momento de parar, que aquilo não me dava mais prazer, eu não tinha alegria de realizar aquele trabalho. E muitas pessoas não entendem por que que eu saí da fotografia até hoje. Não é porque se saiu, fotografia dá dinheiro. Eu falei, a fotografia estava me matando. Não estava É. me dando mais dinheiro.
Porque aquilo tava Tava sugando a sua sobrecarregando, vida. tava sugando muito a minha saúde, em tudo. Coluna, porque eu andava muito agachada. Eu era aquela fotógrafa do buffet infantil que entrava nos brinquedos, subia, escalava para conseguir o melhor clique do aniversariante. Ia fazer gestante no parque, eu subia em árvore para pendurar um balanço, para montar o cenário no parque. Eu era assim, literalmente bem doidinha. Então eu me entregava mesmo, me entregava para fazer, para dar o meu melhor ali. E foi uma época que também meu esposo estava em transição, saindo do CLT para Pra empreender empreender também. também. Aí a gente começou a brigar pela mesa, porque teoricamente a gente não tinha um escritório, então tinha só uma mesa de jantar ali da cozinha. E aí ele queria trabalhar, abrir os projetos dele, o computador dele, eu queria uma fatia da mesa para abrir o meu computador, para editar. E aí daqui a pouco eu tinha que arrumar janta, daqui a pouco era outra refeição, e eu falei, eu preciso da mesa. Ele, calma que eu tô terminando. Eu falei, mas gente, aí começou a virar assim uma coisa muito complexa. Todo mundo querendo a mesa, todo mundo querendo trabalhar Eu na sei bem como mesa. é. Eu sou mulher de editor de vídeo. Então, É mas assim dividindo. também. É assim em casa. É dividindo. tipo um notebook aqui e um suplá aqui, entendeu? Quando alguém almoça e a Um parte do almoço, outro notebook aqui trabalho. é. Foi uma loucura. Eu tinha uma mesa grande, era uma mesa bem grandona. Eu falei, gente, não tá dando. Porque ele abriu um projeto, já era a mesa inteira. Eu falo, meu Deus, mas eu também tenho que trabalhar, meu filho. Aí caiu de eu ir pras madrugadas. Eu falei, então vai trabalhando aí, fica aí você, E de liga madrugada eu seu computador, trabalho. de madrugada eu trabalho. Então a gente E que- conciliou nesse sentido e as refeições foram assim uma loucura, porque você tá focado no trabalho, você fala, eu vou guardar tudo, colocar a mesa do jantar, depois pegar tudo de volta e colocar a mesa de trabalho. Não, E, não rola. e aí não dá, porque você tá concentrado, você quer finalizar. Ele, não, eu tô terminando. E aquele terminando que nunca terminava, né? E a gente começou a ter muitos esses conflitos. E aí ele se viu a necessidade de arrumar um escritório para ele, então ele foi o momento que ele saiu Saiu. para ter o espaço dele, para eu conseguir ficar em casa com o meu espaço Espaço. ali. E a gente conseguiu decidir dessa forma, mas quando isso chegou já estava sobrecarregada. E qual que foi o ápice assim que você falou, chega? Tipo assim, porque você foi passando por esse processo. Foi. Quando que foi ali o dia certeiro que você falou, acabou, vou tomar essa decisão? Despertei. No dia certeiro mesmo, Ah. foi depois que essa amiga falou. Ou Que você quando ela disse, para, ou você vai parar no hospital. hospital. Exato. E aí você ficou refletindo sobre isso. E eu fui pro hospital mesmo, né? Aí eu fui realmente, fui fazer exame, eu tava assim, sofrendo vários problemas de saúde, coisa assim que eu nunca trouxe, nunca compartilhei em lugar nenhum, que hoje é uma oportunidade que eu tenho de compartilhar uma camada bem profunda da minha história, que eu tava tendo hemorragias. De tanto nervoso, de tanta sobrecarga, o corpo tava respondendo, Nossa, Adri. né? Hemorragias, tive vários problemas de saúde, tava tomando vários remédios ali, foi vários processos mesmo. E eu falei, não, não dá, preciso parar, preciso cuidar da minha saúde. E nesse meio tempo, a minha filha estava na creche e teve um evento na creche para os pais. E aí eu fui, e assim, aquilo também foi um choque de realidade para mim, porque ela ficava o dia todo, era integral, ela ficava, né, para eu poder trabalhar. E quando eu cheguei, que eu vi que os outros pais não estavam, e eu vi muitas crianças chorando e perguntando para a professora: ai, cadê a minha mãe? Tia, cadê o meu pai? Ele não vem. E aí sentou aquelas crianças todas no chão. Mas eu parei ali. Parece que eu viajei em outra dimensão. Sabe quando você dá Sim. aquele zoom assim? Você fala, é sonho ou eu tô. Eu saí assim daquele ambiente, aquelas crianças falando, perguntando, chorando e ali sentadas. E eu viajei assim no tempo. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Onde foi que eu coloquei a minha filha? O que que ela tá fazendo nesse lugar? Aí foi quando, assim, foi virando várias chaves. Eu falei, não, eu vou parar com isso agora. Eu tô deixando ela aqui o dia inteiro, nesse lugar, nesse ambiente, onde os pais também deixam os seus filhos, mas, na verdade, eu percebi que não existe uma preocupação. Então, eu falei, não, hoje eu tenho um trabalho que todos os pais sonham, trabalhar por conta para ter tempo pro filho. Eu falo, hoje eu tenho isso, mas eu não tô tendo tempo para ela. E aí foi ali que eu tirei ela daquele ambiente e passei a colocar ela numa outra escola, onde ela ficava só meio período. Aí eu falei, agora eu vou conciliar a minha vida. Então eu vou ter esse tempo com ela, enquanto ela vai para a escola eu trabalho e eu vou cortar essas madrugadas. E aí foi onde eu tomei as decisões. Que você foi adaptando. Fui adaptando a minha rotina e resolvi fechar os contratos. Eu falei, eu não vou atender mais.
Então, daquele ano, eu estava, assim, em agosto, mais ou menos, quando eu tomei essa decisão. E eu tinha contratos até maio do ano seguinte para cumprir, de contratos já fechados para entregar. E eu parei de pegar contratos e falei, eu vou cumprir só os que eu já tenho fechado. E assim eu tomei essa decisão de parar até que eu descobri que eu estava tendo um burnout. E até chegar nesse Até ponto. chegar nisso, eu falei, gente, A gente parece que não quer enxergar, né? eu Não. nem sabia que essa nem palavra existia. existia. Quando eu vim descobrir, olha, o burnout, eu falei, gente, eu tive isso. Eu tô É passando isso por mesmo. isso. Não é frescura, né? Porque eu achava assim, Não ai, frescura. é frescura. Não. É gente, é coisa de gente que não tem o que fazer, que tem tempo sobrando, que não sei. Até você cair nisso. Até Como eu cair caí nisso. também. E eu caí num lugar que eu, tipo assim, eu desligava tudo. Eu tirava telefone, eu não queria ouvir telefone tocando, eu não queria falar com ninguém, Você eu não fica queria num. sair. Eu realmente me fechei, porque eu tava tão sobrecarregada que o telefone tocava, me dava pânico. Você fica num êxtase. Você Você fica, fica ali assim, ó. naquele. É, E você, Adriana, exatamente. como que foi o seu processo de despertar? O que que você passou, que você ressignificou na sua vida? Faz uns 2 anos que eu decidi mudar tudo. 2 anos, mais ou menos 2 anos. Eu trabalhava na empresa da minha família, né? E o problema é que a gente não se dá o direito de parar, né? Não. Esse é o problema todo. A gente não se dá o direito de falar assim, não, aqui é meu limite e eu não vou fazer. Então você acha que você é uma super mulher e vai fazendo, né? Então eu tava lá já uns 15 anos lá e eu já tava sobrecarregada. Eu entrava cedo, saía tarde, é uma empresa grande. E eu estava cuidando da parte contábil, eu estava abrindo uma parte química também lá também. E eu tinha minha empresa de vela que eu fazia, que eu gostava para distrair a cabeça também. E aí você vai fazendo. Só que é uma empresa familiar, então não sei se trabalhando em empresa familiar é o caos, né? E aí você começa a ter muitas responsabilidades. Só que do mesmo tempo é assim, o pessoal fala assim, você não sabe isso, você não sabe aquilo, então você sofre assédio o tempo inteiro, sem você saber, porque ali é tua É família. tua família. É igual Fica no aqui eu falo. automático, né? Você não percebe. Você não percebe. Eu falo assim, às vezes eu gosto de empreender com meu marido, porque aí eu posso xingar ele à vontade. Só que isso fica tóxico, né? Isso Porque você já vai entrando num processo assim. vai entrando no seu inconsciente, vai entrando em você aquilo que Você vai absorvendo isso todo que dia. você não sabe, que você não é capaz, que você não é isso. Então, cada vez você tem que se mostrar mais capaz, você tem que se mostrar mais que você sabe. Você precisa fazer cada vez mais. Se provar, né? E se provar e cada vez mais. E aí é uma loucura lá, porque lá era tudo assim, de repente eu tomo uma decisão, de repente eu falo, Adriana, se vira com isso. Se vira com isso. E aí eu fiquei doente, eu fiquei uma semana internada na UTI, eu tenho retocolite, minha retocolite piorou demais. Grave, hein? E aí mesmo lá eu não parei de trabalhar, eu levei o computador. E aí durante o ano inteiro foi também um ano com muita coisa mesmo, muita coisa para resolver. Chegou uma hora que eu tinha que resolver muita coisa, só que eu não tinha o respeito para resolver. E aí era assim, você tem que resolver. Mas você é isso, você trabalha aqui recente, você é a filha do dono e não sei o quê, então você tinha que ouvir essas coisas e você tem que resolver, você tendo que tomar as decisões, mas as pessoas não te respeitando. E aí, até que chegou uma hora que eu falei assim, eu já tava tão doida, com tanta coisa, que eu falei assim, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Simplesmente eu peguei as coisas e falei assim, pus tudo no carro e fui embora. Falei, eu não quero mais voltar aqui. Chega, eu falei assim, eu vou morrer aqui nessa empresa. Porque ou eu começo a viver minha vida e a recuperar minha autoestima, minhas coisas, e recuperar minha alegria de viver, porque eu não tinha mais. Eu tô até chorando. Porque vai perdendo o brilho, né? A gente vai entrando num negócio que você fala,
Perde o gosto, né? Você perde o gosto de viver, isso aí é o burnout. Você perde o gosto de viver porque você já tá tão de saco cheio que você só quer ficar em casa. Tipo, eu chegar no final de semana, eu queria entrar dentro de casa, entrar na minha bolha e não quero falar com ninguém. E aí eu falei, chega, não quero mais. Não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu não quero mais isso aqui pra mim. E aí foi meio joguei uma bomba mesmo. Falei assim, chega, não quero mais mesmo. Acordei. Não basta, né? Não vou continuar aqui, porque eu vou passar minha vida aqui. Eu tenho que tomar as decisões, mas mesmo assim eu não consigo resolver nada. E eu vivendo a vida dos outros, porque eu tava lá, não conseguia resolver. E quando eu tinha que resolver, eu não tinha o respeito para resolver. Porque, querendo ou não, a gente tem ainda uma sociedade bem machista, né? Tipo assim, eu tinha às vezes que a pessoa que tinha reunião e falava assim, como você sabe isso mais do que eu? Você tem que provar o dobro, o triplo. Você tem que provar o dobro. Absurdo, né? Teve uma situação lá que eu tava fazendo um monte de coisa lá. Aí tinha uma pessoa que trabalhava lá e aí eu falei pra ela assim, olha, eu não posso falar com você agora, eu tô ocupada. E aí ele falou assim, você vai falar comigo agora sim. Eu falei assim, eu não posso, eu tô muito ocupada. Eu tô fazendo aqui 3 coisas ao mesmo tempo, eu não posso. Ele falou, você vai falar comigo assim. E aí aquilo, pra mim, assim... Foi Desgastou. uma pressão, né? Aí daquilo ali eu explodi. Eu falei assim, eu não vou falar com você. Pode sair da minha sala, que eu não quero falar com você. Eu não sou obrigada a falar com você. Não, porque você é um senhor de idade, é um homem que eu sou obrigada a falar com você. Eu não quero. E aí aquilo pra mim foi... A gota d'água. Foi o surto, né? Foi uma das gotas d'água, porque além disso, além de ele anteriormente estar falando comigo assim, você tem que falar comigo agora, ainda chegou outras pessoas e falaram assim, não, que a culpada é a Adriana por ter explodido. Aí eu falei assim, gente, é o tempo inteiro ele vindo na minha sala, me assediando, e eu sou culpada. Tipo assim, a gente não pode nem explodir. Aí daquilo ali, daquele ponto, eu comecei a falar assim, não, eu preciso mudar daqui. Porque as pessoas aqui acham que você não é nada, né? E você sempre tem que estar se provando. Aí aquilo ali foi piorando cada vez mais. Até que eu falei, chega. E antes eu já falava assim, eu vou pegar a máquina de café daqui da empresa e vou fugir. Eu tava pensando no café. Não, deixa eu levar meu café. Meu café eu garanto. Uma hora eu vou pegar essa máquina de café daqui e vou levar embora. Fiar na mochila e sair correndo. Foi mais ou menos isso, assim. Foi um dia que eu meio que falei, chega. Peguei, foi bem difícil, porque você tem família, você tem que... Nossa, a gente pensa em tudo, né? Eu acho que isso que é o pior ainda, É. porque se ainda você tá numa empresa de gente que você não tem que conviver, aí beleza, mas vira em as família, costas e tchau, que vai né? ter o Natal, que vai ter os encontros. Não teve nada. Não teve nada. Não teve nada. Por dia não teve nada. Eu falaram assim, ela surtou, não é possível. Mas eu surtei mesmo, né? Querendo ou não, foi Guardou assim. muito, né? Por muito tempo muito aquilo, você tempo. foi mastigando aquilo. E a hora que você surtou, ninguém entendeu, né? O que já estava há muito tempo guardado. Muito tempo. E aí eu falei, chega. Aí foi na hora que eu falei, chega, que eu vou fazer da minha vida. E aí eu comecei a recuperar. Então foi um período grande até eu conseguir falar, não, essa sou eu, essa sou a Adriana, essa eu sou o que tá escrito, não sou o que os outros me dizem, eu sou o que eu sou. Então foi muito, muito difícil, assim. Então, você tá falando sobre esse contexto, né? Porque aí, às vezes, as pessoas pensam assim, ai, tá bom, eu não quero mais isso pra minha vida, eu vou despertar, vou ressignificar, passei por esse processo e tá tudo resolvido. Não, não tá tudo resolvido. Porque aí você tem um processo, né? As pessoas pensam que é de um dia para outro que você vai se autoconhecer, que você vai entender qual que é a sua qualidade. E aí, Glaucia, eu quero saber o que você fez dentro desse processo, quando você passou por isso, para se reconectar com você, para falar assim, não, eu entendo, eu despertei, eu não quero mais isso para minha vida,
agora eu vou ter que tomar outras decisões que também vai ser difícil, mas como que você fez para ir melhorando um dia após o outro, tentando ressignificar todo esse processo na sua vida? Primeiro passo, assim, né? Depois de surtar, né? Porque a gente vai se estressando, né? Isso afeta tudo. Foi um momento que eu realmente parei, olhei pra minha saúde, o meu espiritual tava destruído, o meu casamento não tava tendo manutenção. Então, assim, foi tudo por água abaixo. Meu casamento, a minha maternidade, eu não tava conseguindo ter excelência em nada, em prol de um trabalho que estava me matando. Né? E aí as pessoas não entendem. Ai, por que você parou? Nossa, por que Por não que que sei o você quê? fez isso? Ai, porque fotografia dava dinheiro. Eu falei, gente, quem dá dinheiro é pai e mãe, olhe lá. Porque nada dá dinheiro, tudo é trabalho, é esforço, ninguém viu o que acontecia. Não. Né? Então, quando eu parei, eu também tive que ir para esse lugar de, poxa, e o que eu vou Putz, fazer que eu agora? faço? O que eu vou fazer agora? Né? A gente se preocupa com o outro também, que o outro vai pensar. Nossa, porque a Gláucia parou. Então, gerou muita curiosidade, mas a gente olhar para nós. Então, o primeiro passo, eu indico, mas eu não indico, seja egoísta. Eu acho que é uma coisa todo mundo, ai, não, não pode não, seja Não, egoísta. tá certo. Tá certo. Seja Tá egoísta. certa. Então eu parei, olhei pra mim, comecei a me cuidar, olhei pra dentro, comecei a viver outros momentos, porque enquanto a gente não silencia, a gente não se escuta. Na verdade. E é entender como tá a nossa mente, porque a gente vive um limbo automático. Então só quando a gente para, a gente é capaz de refletir o que estava acontecendo. Parece que tá com uma venda, né? Tá Você tudo fala- muito natural. Não, tô trabalhando, tô me matando. Você vira um robô, né? Vira um robô e fica Vira aquela um coisa robô. de trabalha enquanto eles dormem. Gente, isso é a pior coisa. Porque martiriza uma pessoa que você não sabe a vida que ela tem. Que ela tem uma vida, ela tem um casamento, ela tem uma maternidade para lidar. Ela tem o seu próprio eu. Então, para quem funciona o trabalho enquanto eles dormem? E aí eu trabalhava de madrugada pensando nisso. Falei assim, tá todo mundo dormindo, eu tô trabalhando. Que Sou o eu sou máximo. proativa. Eu sou o máximo, Eu vou né? dar- O marketing tá aí falando que você tem que trabalhar enquanto dorme. Então eu falei, nossa, então eu tô, né, fora da curva, Você tem eu tô que lá performar, na frente. né? Você tem que... Performar. E você entende que o performar, ele é dentro da sua realidade. Não é performar com a régua do outro. Não é performar com o que o mercado tá falando que você tem que performar. Então, o primeiro passo é aceitar. Não dá mais, essa é a minha realidade, vou cuidar de mim. E aí, com isso, eu fui tendo algumas experiências que me levaram a realmente me conectar com a minha identidade, a me entender, a parar para pensar, para refletir, sem pressa, sem pressão. Porque quando eu parei, eu tinha contrato ainda. Então, eu ainda fui cumprindo aqueles contratos que eu tinha. Eu parei de pegar novos contratos, mas eu ainda tinha cliente acontecendo. Há praticamente 6 meses depois, eu ainda tinha cliente. Então, foi esse processo Que de te... entender, finalizar, concluir, honrar com a minha palavra, com os contratos que eu tive também, mesmo que aquilo já não fazia mais sentido para mim, e dar um tempo para viver tudo, colocar tudo no lugar, tudo que você perdeu no caminho, pôr tudo de volta no lugar e voltar a fluir de forma leve. Até que o bichinho do próximo empreendimento te pica de novo. Porque a gente não consegue ficar parada, né? Mas aí você meio que foi se cuidando para abrir um espaço para outras coisas, né? Eu Porque- saí muito frustrada. Tipo, eu nunca mais quero empreender na vida. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu não quero mais saber. Foi uma frustração muito grande, porque empreender é um negócio, assim, fora da curva, né? Não é pra qualquer um. Não, não é. Não é. Então, eu tive que realmente, assim, parar. Nem me preocupar com o que eu vou fazer, com o que eu vou deixar de fazer. Ficar no seu tempo agora. Respeitar o meu tempo, processar tudo o que aconteceu. E aí foi assim que eu fiz. Que você conseguiu. E você, Dri? O que você... Quando, depois, que você nem pegou a coisa de café, né? Não pegou a peguei. garrafa. Ai, foi embora sem a caraca. garrafa. Sem a garrafa, não dá nem pra tomar um cafezinho. Ai, meu Deus. Não peguei a máquina de café, mano. Teve que ir no chazinho pra Teve dar uma acalmada. pra dar uma camadinha. Depois que você... Parei no frango assado, tô vendo. Depois você foi o frango assado, chegou em casa, Não, pegou o expresso duplo e falou, e agora? Como que foi esse processo até ali você se ressignificar? Não, foi assim, bem difícil. Foi muito difícil, porque foi tipo assim, eu tava. Quando você decide uma opinião e você sustenta com todo mundo falando ao contrário. Meu, parece que você vai pro fundo do poço, É. não é? Que você fala assim, meu Deus, como que eu vou subir daqui agora? Como que eu
vou fazer? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu tô sozinha. E você acha que você é errada, né? Porque É, a maioria é. fala que você tá errado. Sim, você é errada. Tudo bem que do jeito que eu fiz não foi o mais correto, né? Porque eu deveria... Deveria ter levado a garrafa, o negócio de café. Depois que surtou, A você não tinha nada a cafeteira. perder, Adriana. Não, mas a gente não... Assim, hoje eu vejo, eu falo assim, a gente pode... se a gente se conhece bem, a gente pode agir antes de surtar. Ai, Dri, não- mas é difícil. Tem difícil, horas que a gente é Tem ser que ter muito humano, equilíbrio tem que pra ter muito isso. A gente não equilíbrio. precisa... A gente não precisa ir tolerando tanta coisa, né? A gente pode, assim, não tolero isso, não vou tolerar. Se eu não tolero agora, eu não vou tolerar depois. E esse não tolerar já tá bom. Mas pra você não tolerar, você teve que passar por isso, teve que passar por um surto. E aí, assim, não foi o jeito mais certo que eu fiz. Foi totalmente errado, né? Foi o limite, né? Foi o limite, Foi o porque limite. você já Não tem certo e vinha, ó, errado, né? a água já vinha ali, ó, enchendo o copo, enchendo o copo. Sim. Quando Sim, chegou na coisa, explodiu. Chegou na borda, E transbordou. aí, É, aí eu tenho uma amiga, que eu tava muito mal, ela me pegou e falou assim, Adriana, e todo mundo sabe que eu gosto, eu sou meio comprada com bolo e café. aí, ó, já fica a dica, gente. Já fica a dica. Aí ela falou pra mim assim, Adriana, vamos na igreja comigo? Ela falou assim, vamos aqui, você ouve a palavra, tal, não sei o quê. Vamos na igreja, eu vou fazer um bolinho e um cafezinho pra você antes de ir, não sei o quê. Eu falei assim, ai, tá bom. Ela chama minha amiga, a irmã chama Virgínia. Eu amo ela. Te amo. E ela falou assim, vamos comigo lá, eu te faço, você vem aqui em casa, você fica um pouco aqui comigo, eu te faço um cafezinho, um bolinho. Eu falei, então tá bom, se tiver um cafezinho e um bolinho, eu vou. Eu vou. Porque eu era espírita, então a gente tem muito preconceito contra a igreja evangélica, tinha, né? Falei, tá bom, eu vou. E aí eu fui, e aí assim, eu falei assim, não, eu sou o que está escrito na Bíblia, eu não sou tudo que eu vivi, né? Não é um Então, rótulo, né? eu não sou o que me falaram que eu sou. Eu sou o que Deus falou que eu sou. E aí, dali na frente, assim foi a virada pra mim, porque foi como se eu fosse me renovando. Encontrando sua fé, encontrando quem você era. Se Toda vez reconectando, né? que eu ia pro culto, as pastoras lá maravilhosas, a mãe da Ver também, elas sempre me ajudavam, sempre oravam comigo, eu sempre começava. E aí eu fui me renovando daquilo. E aí eu falei assim, nunca mais saí. Mas foi assim, até que eu falei assim, não, eu não sou nada do que me disseram que eu sou. Porque você tem que ir, de qualquer forma, você se apega em alguma Sim. coisa, né? Então, até você vai se limpando você vai limpando seu interior, você vai retornando a alegria de viver. Você fala assim, não, tem um Deus que tá comigo sempre, Sim, que não te abandona. que não me abandona. E aí eu falei assim, não, agora eu vou abrir minha empresa, meu escritório de contabilidade, vou fazendo aos poucos. Só que também você tem que recuperar a sua autoconfiança também, né? Como você vai atender Sim. cliente se você tá com confiança lá embaixo. E aí foi todo esse processo, assim. Eu falo, até hoje tô nesse processo, porque a gente sempre... Eu acho que tem que ter, é uma coisa que você tem que viver, né? Não tem jeito. Mas você tem que viver, você tem que sempre... Reconexão com Deus, né? Reconectar, né? E para você também fazer seu trabalho com excelência. Eu falo assim, sempre que eu vou fazer, eu falo assim, Deus, me dê orientação de fazer o melhor possível. E aí você vai me redescobrindo, fui tomando minha autoconfiança e fui me conectando mais na fonte, né? Eu falo assim, eu vou sempre, qualquer coisa, eu dou no posto fiscal, eu pego a Bíblia, leio, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, me dá um sinal, me dá uma palavra. Me dá uma luz aqui, por favor, faz a pessoa me atender como se fosse alguém, como se eu tivesse boa vontade, tudo. E aí eu fui me reconectando. E aí até hoje, assim, né? Porque é um processo longo. Quando você vive muito tempo sobre esse tipo de pessoa falando, você é isso, você é aquilo. Você fala assim, não é de um dia para outro que você vai mudar, Não. né? E existem vários processos. Vocês chegaram a fazer terapia? Você fez, Gláucia, alguma coisa assim? Terapia, ajuda médica ou...
Eu vim fazer uns anos mais tarde, né? Porque é bem o que a Adriana falou. A gente começou na biblioterapia primeiro, né? Biblioterapia. A biblioterapia, porque é um momento de reconexão com Deus e com você mesmo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu parei tudo foi realmente parar. Parar, Parou refletir, literalmente. né? Para ouvir realmente. É no silêncio que Deus fala com a gente. É. Porque enquanto a gente tá na correria pra lá e pra cá, Você você não não tem dá tempo, espaço. não. Você não dá espaço. E foi o período que eu mais me afastei da igreja. Porque assim, eu sempre, como cristã, então eu sempre fui pra igreja, sempre tive muitos trabalhos, participava de louvor, participava da música, participava de várias coisas. Então, assim, eu sou muito ativa até hoje. Então, eu tenho muitas ministérios na minha mão, muitas responsabilidades na igreja, que nesse período de fotografia, gente, eu parei de ir pra igreja. Eu literalmente, era sábado, era domingo, os dias que eu tinha que estar em culto, eu tava trabalhando, eu tava numa festa, eu tava fotografando, então isso também me afastou muito. Então, espiritualmente, enquanto você não alimenta aquilo, fica Vai se perdendo, desnutrido. fica desnutrido. Fica desnutrido, porque o meu espiritual já não tava mais sendo alimentado, já tava muito no automático, e foi uma coisa que eu me afastei totalmente. Então, eu só, às vezes, estava trabalhando e tava, ai, gente, hora do culto. Ai, agora estão cantando. Ai, agora é hora da palavra. Eu tava aqui trabalhando, mas eu tava com a cabeça lá na igreja porque eu não podia estar. E aí pensa, ai, será que eu pego o Ai, serviço ou vou pra igreja? Será eu que eu ficava com cuido do meu isso. espiritual, mas eu preciso pagar minhas contas? A Não gente é? fica muito. Porque, literalmente, eu falo que eu sou totalmente dependente de Deus. Então, é Ele quem provê tudo. Eu falo, Deus não é nem meu sócio, Ele é o dono de tudo. Então, é Ele quem provê. Mas até eu entender isso e ter essas viradas de chave, eu comecei a não negociar. Eu falei, não pego mais trabalho de domingo. E aí eu atendia, trabalhava, fotografava. Ah, é domingo. Ah, não tenho agenda. Então eu comecei a fechar isso também. Falei, não, Não eu tô dá, tem que dar perdendo, prioridade. né? Espiritualmente eu preciso priorizar, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Era algo que eu não estava fazendo por conta desse automático. Então foi essa reconexão também de voltar, né? Se voltar pro lado espiritual também, de buscar, de me reencontrar, de me reconstruir, porque eu estava destruída também por conta de todo o processo. E voltar para esse lugar de Deus, o que é que eu faço agora? E ter esse direcionamento. Então, o primeiro passo, antes de eu decidir o que eu ia fazer depois, foi ser tratada por dentro. Tratada no meu espiritual, como a Adriana falou, tratada na identidade, de entender quem realmente eu você é. era, de eu passar a me aceitar, porque eu tinha uma crise com a minha imagem, com a minha identidade, com o meu cabelo, com o meu olho, com o meu corpo, com o meu pé. Eu, assim, me odiava literalmente. Eu odiava o meu sorriso, eu não gostava, eu não sorria. Era sempre aquela coisa, tirar uma foto. Saía assim, pra não ter que sorrir, mostrar o dente, porque eu não gostava. Então, foi um momento de sair dos bastidores, de trás das câmeras, e ficar ali naquele No lugar que a gente protagonismo. fala que é a forja, né? A forja. Aquele lugar ali, o modo caverna. Pra gente se identificar, pra depois da gente começar a sair. E quando eu comecei a sair, eu saí diferente. Então, eu saí me aceitando, eu saí me olhando no espelho, eu saí me amando com o meu corpo, estando gorda, acima do peso, mas é isso mesmo, mas meu olho é lindo, meu cabelo é maravilhoso. E Olha eu a minha vida, comecei começou a a me agradecer. aceitar Você tá na, e olhar na os porta e meus na pontos fonte. bons. Exatamente. Porque é nesse lugar, então, eu comecei a sair dos bastidores e ter que ser a protagonista da minha história. E aí, quando você é protagonista, você precisa estar à frente. Sim. Porque quem é a identidade que você quer construir? Você tem que ser protagonista da sua história. Então, eu entendi isso, que eu não era só a Gláucia da igreja, a Gláucia, mãe da Melody, a Gláucia, esposa do Manuel. Quem é a Gláucia? A identidade de filha que ela tem. Então, eu entendi quem eu era primeiro, fora todas as minhas frentes, todas as minhas funções. E entendi que, olhando para outras mulheres, eu falei, essas mulheres precisam cada uma conquistar o seu espaço. Cada uma precisa saber quem você Quem é você é e pra ser você. forte e ser resiliente para quando você for abatida, você fala, não, eu não sou nada disso que estão falando. É para quando Isso alguém aí vir é sobre falar, você, não é é sobre sobre mim. você, não é sobre mim. Então você começa a criar uma casca. Aí eu me sinto uma pérola, porque a pérola ela é uma ostra, né? Então você vê aquela casca ali, aquela força, mas quem acessa essa pérola? Quem vai acessar o melhor de mim? Quem é que eu falo que cada um tem de mim aquilo que cativa. Então, não cativa, não tem acesso. Então, a gente não pode também estar ali
Tem que se privar. Tem que se privar e tomar cuidado com o que funciona lá pro outro. Ela, não, mas isso não é pra mim. É você entender que você não precisa remar todas as marés. É você entender o lugar que te cabe, o que não te cabe. E entendendo que é como a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas não me convém. Eu posso fazer tudo, mas eu não preciso fazer tudo. Com certeza. É não cair na comparação de, olha, a fulana tá assim, tá assim. Não importa Deixa como ela a lá. fulana tá, é O a problema minha é dela. régua. Eu sei de onde eu saí, o que eu passei para construir a imagem que eu tenho hoje, a identidade que eu tenho hoje e a força que outras pessoas veem em mim quando eu me sentia fraca. Quando você realmente passa a ser inspiração, você vê esse peso É verdade. da sua história. Você não se acha... Você fala, caramba, eu fiz tudo isso, né? Eu fiz, Você vivi fala, um assim, ato de coragem. Sou tão forte assim, você Né? começa a se duvidar, né? Então, eu sou maravilhosa. É. Desculpa, mas eu sou maravilhosa. Mas eu acho muito importante, porque É importante. Eu sobre você, porque é sobre mim. hoje é todo mundo na imagem, todo mundo se posta na melhor viagem, no melhor, com carro melhor. Mas tudo, ninguém e as sabe o pessoas- que cada um passa. Não sabe. Porque ninguém vai postar a conta atrasada. Eu falo, eu não posto minha conta atrasada. Ninguém não posto posta os a cartinha perrengues. do Serasa que chega pra você. Né? Imagina! Você acha que eu vou postar meu arroz e feijão com ovo? Não, eu só posto quando eu tô no restaurante chique. Mas é verdade. Você e aí, enxugando pessoal, a marca cada um da sua verdade, né? Eu Chega. preciso atender cliente, agora deixa eu enxugar minha marca. Deixa eu chorar aqui, não sei o quê. Eu falo que às vezes aqui no estúdio tem dias que eu não tô bem, aí eu choro, brigo com o Léo, tudo isso que. Aí depois limpo, passa make, faz história, tô bem, vou gravar. Ninguém Bora posta. fazer acontecer. E as pessoas se baseiam nessa vida perfeita e acham que a vida dela tem que ser igual. E todo mundo tem perrengue, todo mundo tem. Isso é um problema, Porque né? o que vende é uma imagem boa, né? E aí eu acho muito válido esse podcast que as pessoas vêm aqui e mesmo contam o que passou, porque Que realmente é o que as pessoas vivem. Odri, e me fala uma coisa. Tem pessoas que quando entram nesse processo do despertar e de se ressignificar, perdem a fé. Você acha que é possível essa pessoa voltar a ter fé? Ou que caminho? Porque às vezes ela se vê num processo que parece que não tem mais saída, que não tem uma luz ali no final do túnel. E talvez ela não tenha uma amiga como a sua, uma amiga como a sua que te chamou para um café e falou, vamos lá, vamos na igreja. O que você acha que é possível para essa pessoa tentar, às vezes, se reconectar com ela ou tentar buscar uma fé? Mesmo que de começo, tentar falar com Deus. olha, eu acho que primeiro, acho que ter amigos é fundamental, assim. Mas amigos bons, né? Amigos bons, Amigos, não colegas. né? Amigos. ter amigos é fundamental. E eu acho que a pessoa buscar a Bíblia. Assim, muito tempo eu não li a Bíblia, porque no Espiritismo a gente sempre tem os 5 livros e lê Evangelho segundo o Espiritismo, não sei o que lá. Até que eu falei assim, não, eu vou começar a ler a fonte. E aí você vê tanta coisa maravilhosa, você fala assim, não é possível que eu estava tanto tempo longe disso. E hoje tem, sim, eu acho que você pode sair pro mundo. Eu falo assim, eu gosto, quando tava muito ruim, eu saía pro, assim, realmente para conversar com as pessoas. Então eu ia assim, eu ia no supermercado, eu parava para conversar com a atendente. E aí ela sempre tem alguma coisa para te falar. E é bem nessas horas que alguém fala alguma coisa que você precisa ouvir, né? Querendo ou não, ela tinha alguma coisa para falar. Ou alguma coisa. Você fala, tudo bem, não sei o quê. Ela fala assim, hoje tá ótimo, porque hoje eu consegui isso, não sei o quê. Ela fala assim, gente, eu tô aqui sofrendo, mas a pessoa tá ali, tá feliz com aquilo. Como que ela tá feliz com aquilo? E aí você vai conversando com as pessoas e às vezes você tá sozinha. Você fala assim, eu tô sozinha aqui, tô triste. Mas aí vem alguém vem para conversar com você, conversa com a pessoa, tá? Deixa a pessoa falar. E muitas vezes tá ali, tá Cristo ali na outra pessoa falando com você. Então, não se fechar.
Mesmo que você não queira falar com ninguém, saia e converse com as outras pessoas. Dê os primeiros passos. Dê os primeiros passos, saia, vai tomar um café sozinho e senta na padaria e conversa com o atendente da padaria, conversa com a pessoa que tá limpando e tenta conversar com todo mundo, entra numa loja e fica fuçando lá e conversa com o atendente da loja e pergunta para ela sobre alguma coisa que a pessoa vai te falar alguma coisa que você vai falar assim, não, isso é Cristo me falando. É Deus me dando uma orientação. E eu fazia muito disso. Tudo eu ia lá e eu falava assim, não, É um sinal. Porque às vezes a pessoa se encontra tão no fundo do poço que ela perde a fé em tudo, né? e não quer sair de casa e acha que tudo, que a pessoa tá sofrendo e a pessoa tá sofrendo porque ela fez alguma coisa e ela tem que sofrer pelo resto da vida. Às vezes a gente leva muito, né? Eu fiz Eu alguma não sou coisa. digna mais disso. Eu não sou digna mais disso. A gente se fecha, né? Aí a gente se fecha, mas Jesus já morreu na cruz pela gente. Então a gente é digno, assim, de ter uma nova vida e de caminhar de novo e de ser feliz de novo. Então eu ia muito atrás dessas poucas coisas pra assim, falar assim, não, meu problema, eu tenho um problema, mas eu vou conseguir. Eu preciso ver Cristo de novo, eu preciso ir atrás, eu preciso saber que Ele tá aqui. Então eu ia conversando muito com as pessoas. Eu falava assim, meu, por que eu não consigo ser feliz com pouca coisa, né? Por que eu não consigo ter uma alegria nova? E aí eu sempre saía de casa, assim, eu falava assim, eu não vou ficar aqui dentro de casa. Porque se eu ficar aqui dentro de casa, eu vou estar perdida nos meus pensamentos. E nossa cabeça é muito doida. Ela vazia. levanta, mas ela também te Ela destrói. te destrói, nossa cabeça é muito doida. Então eu sempre saía para conversar, mesmo que não tinha ninguém para conversar. Mas eu ia procurar saber das pessoas. E você, Cláudia, também? Você recomenda que a pessoa saia? Ou que às vezes, sei lá, ai, não quero sair. Se ela não quiser sair, o que você talvez recomendaria para essa pessoa? Acho que de fato faz sentido, porque eu demorei um pouquinho pra sair. Demorei bastante tempo pra sair. Eu me fechei muito, né? Eu já tenho essa tendência a ser uma pessoa mais reservada, né? Mas eu não sou assim de chegar e ir lá. Mas me convidou, eu tô indo. Mas não convidou, eu não sou de ficar chegando, de ficar procurando, de ficar indo Tá indo atrás. atrás. Exatamente, eu sou na mesma. Mas depois que deu corda, eu falo, gente, É agora. quem que é essa Gláucia, né? A pessoa não quer, tá na dela, mas fala com ela pra você ver. Quando ela você sai aconselhada, sai abraçada, porque eu sou muito de ouvir e dar conselhos, então eu gosto muito, né? Eu tenho esse acolhimento, mas não é todo mundo que tá aberto pra isso. Então eu sempre aprendi muito a reservar, vamos dizer que respeitar o espaço do outro, né? Então, eu também respeitei o meu espaço. Então, eu fiquei ali quietinha na minha. Eu falo que é bem esse processo que a Adriana falou, mas meu processo real mesmo foi oração. A partir do momento que eu desliguei tudo, eu falei, eu preciso orar mais, me reconectar com Deus e resgatar tudo aquilo que eu perdi, aquele tempo que eu fiquei fora, né, da igreja. Porque se você não tá frequentemente, eu falo que Deus e igreja é igual um relacionamento. Se você não, todos os dias, você não fala com seu esposo, você não manda mensagem, você não cultiva isso, esfria. É verdade. E Até entra dentro de naquilo. casa. Entra naquilo. E relacionamento com Deus, vida espiritual, se você não alimenta, não floresce. Se você não busca, É a base. não tem como. Então foi esse processo de voltar. Eu comecei a ir mais para a igreja, estar mais nos cultos, porque eu comecei a ter mais disponibilidade. Porque Deus estava no último lugar da minha vida. Então eu tive que inverter. Agora Deus vai estar em primeiro lugar da minha vida. E aí eu fui colocando assim, eu comecei a estar mais nos cultos, comecei a buscar mais, comecei a estar mais atenta àquilo que Deus falava, o que a palavra falava, o que eu buscava. Então eu comecei a ter mais essa conexão, esse processo mesmo, para começar a realmente entender que não é aquilo, não tem rótulo, né? Entender realmente quem você é. O autoconhecimento é algo que não termina. Eu falo que até hoje eu tô num processo de me entender, de saber o meu temperamento, de saber as minhas qualidades, de saber quais são os meus pontos negativos, o que eu posso melhorar em mim. Então é uma busca. E isso hoje até é recente, porque esses dias agora eu fiz
meu análise comportamental. Aquela análise DISC, né? Eu fiz esses dias, então ela trouxe os resultados, eram coisas que eu já estava percebendo, Percebendo. porque eu comecei a olhar para mim por dentro e não olhar para mim com os olhos de fora, mas entendendo quem eu sou, o que estou transmitindo na minha imagem, o que as pessoas veem em mim. Então eu comecei a entender esse processo, esse autoconhecimento, entendeu por que você age dessa forma, entender o seu temperamento. Isso para mim foi muito libertador, entender o meu temperamento, entender o temperamento do meu esposo que vive comigo, para entender como ele reage às minhas reações e como ele não reage. E é você entender isso, Entender. você não surta. Por quê? A Adriana fala, eu surtei, mas por que ela surtou? Porque ela O acumulou. que ela levou nesse Ela tempo? acumulou muito, e eu também era muito assim, eu ia acumulando. E aí, do nada, eu surtava, todo mundo, mas, nossa, mas por causa disso você tá surtando? Aí você entrava naquele lugar, caramba, que raiva, eu surtei, não consegui me equilibrar. E a gente começa a se culpar porque surtou e não queria ter surtado. Mas por quê? Porque a gente deixou encher. Então, hoje é um processo de você entender que, isso aqui me irritou, vamos resolver isso agora. Ou isso aqui eu não quero Isso e aqui eu não vou quero, fazer. e eu não vou fazer, já E resolve eu não preciso agora. dar satisfação porque eu não vou Isso. fazer. E quanto menos eu acumulo, menos espaço eu dou pro surto. Porque eu não sou uma pessoa reativa. As coisas acontecem, ok. Aconteceu, ok. Eu vou só guardando. Eu não sou tão reativa. Então, quando alguém já me vê reativa, é porque eu já tô no limite. Eu já surtei porque eu já cheguei no meu limite. Então, a ideia é que, quando eu entendi isso, eu falei, então, pera, isso aqui tá me chateando, vamos resolver agora, antes que eu comece a acumular e surte por nada. Porque você fala, é absurdo, mas por causa de um negocinho. Eu falei, não é um negocinho, é que eu já venho acumulando vários negocinhos que não foram Que não foram resolvidos. resolvidos. E aí você diminui esse surto. Você diminui essa questão de ficar explodindo à toa. Porque realmente eu não sou tão reativa, eu sou mais de analisar, de observar, de planejar depois que eu vou agir. Então eu não tomo decisões assim rapidamente. rápida. Então você vê que eu fiquei sofrendo muitos anos lá para tomar a decisão de parar e entender o que estava acontecendo. Eu preciso processar. Eu tenho assim um processo, mas realmente assim não sou tão executora, Doutora, não sou imediatista, sabe? você Então, é mais estrategista, sou mais detalhista. estrategista, detalhista. Então, você entender isso, você não toma nenhuma decisão assim. Então, realmente, eu vou parar agora. Tomei a decisão, parei. O que eu vou fazer? Não sei, vou fazer nada por enquanto. E aí, quando daqui você a pouco realmente vem. entende, você vai ali, é o seu ritmo. Não adianta olhar pro outro e falar, não, vamos, você tem que ser performática, você tem que estar ali. Não Não dá. é. Você entendendo você, tem gente que aguenta pressão no trabalho. E tá tudo bem. Tem gente que tem perfil de líder. Tem gente que não tem paciência para ouvir uma explicação. Então, quando você entende cada pessoa, você conecta melhor com as pessoas, entende o que um tem e outro não tem. Até que chegou uma amiga para mim, né? Como eu tenho amigas. Vocês são bem de amizades, Até né? chegou uma amiga para mim aprendeu. e falou assim: Gláucia, vamos sair. Vamos fazer um trabalho assim, vamos fazer uma parceria, vamos desenvolver isso. E eu falei, ok, vamos. Mas primeiro eu analisei muito, porque ela convidou pra caramba. Vamos, não sei o que. Não sei, porque eu já fiquei. Não, mas será que vão querer? Ai, aí depois eu vou Não, mas entrar será ali de que? novo. Ai, mas será que? E eu fiquei com esse lugar de, É. eu não quero mais empreender, porque eu passei por isso. Então eu fiquei muito travada. Eu fiquei com muito medo de dar outro passo de novo, porque eu falei, eu não quero mais Vai isso. voltar tudo de Eu novo. não quero esse lugar, vai voltar de novo. E isso me travou por muito tempo. Porque depois da fotografia, eu fui empreender em outras coisas para chegar no que eu faço hoje. E aquilo foi me travando muito tempo, até você tomar uma decisão de vou lá de novo. Mas vai acontecer tudo de novo, não sei o que, não sei o que. A gente fica já criando Um monte coisas de na coisa pra cabeça não dar e não certo. sabe se é aquilo mesmo que vai acontecer. Mas ela falou, vamos. E aí, quando eu falei, vamos, tomei a decisão. Acho que foi o primeiro momento que eu resolvi sair da bolha. De sair mesmo, de conversar com as pessoas, porque eu trabalhava muito sozinha. Igual que Era a aquela- Adriana falou. Era tá aquela aí. coisa do home Do office, home office. né? Não, eu fico aqui no meu celular, no meu computador, no meu Instagram, no meu E tá mundinho. ótimo. É. E tá ótimo. E eu vivia ali, achava que aquilo tava muito bom. E aí, quando eu recebi o convite pra sair, e engraçado que eu andava com pessoas que também não gostavam de sair. Eu tinha amizades que não queriam sair. E às vezes eu queria sair, eu falo, vamos ali? Aí, eu não quero ir, não sei o que. Aí ninguém ia. Eu falei, não, então eu vou sozinha. E eu nunca dependi muito dos outros pra fazer as coisas. Não quer ir, eu vou sozinha. Eu chego lá, eu conheço as pessoas, tô nem aí.
Então eu também tinha esse momento de vamos lá, De vamos vou lá conversar com fazer. vamos conversar com a moça da loja, vamos conversar. Eu também fazia muito isso, mas nesse momento que essa amiga falou, vamos, na verdade, eu resolvi sair e eu encontrei essa pessoa, essa amiga. A gente se conheceu nesse evento e depois a gente pegou amizade e ela ficou fazendo outros convites. Vamos em outros eventos, vamos lá, vamos fazer. E ela também é uma amiga da área que eu atuo hoje. Então, ela falou, vamos trabalhar junto, vamos fazer E isso. gerou conexão. Gerou uma conexão. Sibéria, beijo pra você, amiga. Eu te falo que Tem você muitas me tirou amigas. desse lugar Tem e você não acredita, mas eu vou falar aqui, vou enaltecer o seu nome, a minha amiga Sibéria. Depois fala pra ela assistir o programa, Eu vou hein? falar Fala pra ela pras assistir, com amigas certeza. assistir. Ela foi muito insistente, vamos, Glaucia, vamos tentar isso, vamos fazer aquilo. E eu fiquei meio resistente, falei, mas acho que isso não vai dar certo, porque hoje, sabe assim, eu vinha com muitas camadas, né? E aí eu fui com ela no primeiro, falei, vamos lá, a gente bateu em muitas portas pra gente buscar o que a gente queria. E ali eu entendi que ela tinha uma coisa que eu não tinha. Ela tinha facilidade de chegar e comunicar. E aí ela falava, não, eu falo. E você faz tal parte. Então a gente dividiu o que eu tinha facilidade E o que ela tinha facilidade. Então, tipo assim, eu tinha a facilidade do negócio e da estratégia. E ela tinha a facilidade de chegar ofertando aquele serviço. Fazer acontecer Então ela já já na chegava, hora. "Oi, bom dia, não sei o que lá. Então, aí ela começava a falar, aí eu vinha com a estratégia. Porque nós temos esse trabalho, com esse propósito, não sei o que, não sei o que. E ela não sabia muito falar essa parte, que ela já tinha mais dificuldade, mas eu não conseguia chegar e falar, tipo, E fácil. eu não tomava a iniciativa de chegar e de abordar. Isso pra mim era uma barreira. Chegar e abordar alguém. Eu falei, a pessoa tá quieta lá, eu vou incomodar pra quê? Mas ela já tinha essa facilidade. Não, vamos chegar. E aí você se uniu com Em ela. todo lugar era isso. Primeiro eu falo, daí depois você fala em sequência. Então eu nunca conseguia chegar falando. E a gente foi fazendo isso o dia inteiro. E aí, quando foi chegando nas últimas, eu fui sentindo mais uma segurança. Falei, olha que interessante. Então, se eu chegar assim, eu fui aprendendo a como chegar, como abordar, como fazer, observando a facilidade dela, até que teve um momento que a gente encontrou algumas pessoas, começamos a conversar, e eu vi ela conversando, falei, gente, mas ela tem uma facilidade para conversar. E eu comecei a perceber que eu não tinha assunto. E aí eu fui pra casa, eu cheguei e falei pro meu marido, eu falei, nossa, meu Deus, quanto tempo eu vivi aqui dentro. Que eu não sei falar com Nessa bolha que ninguém. eu não sei falar com ninguém. Eu não sei chegar, eu não sei puxar um assunto, eu não sei conversar, eu não tenho repertório. A não ser que a pessoa pergunte algo. Aí eu sei falar daquilo, aí eu vou que vou. Mas eu chegar e falar, e ela ficou conversando, eu fiquei olhando assim pra ela, e ela ali conversando, falando várias coisas. Eu falei, nossa, eu não sei conversar nada. Isso. E ela conversando, eu observando aquilo. E eu falei, poxa, eu tô ruim, hein? Preciso sair ter que mudar, mais. vou ter que mudar. Eu preciso mudar. Como é que eu vou ficar desse jeito, sem sair, sem falar com as pessoas? E aí eu falei, olha, amiga, você me tirou de uma coisa onde eu tava estacionada. E comecei a sair. Hoje eu saio para tudo que é lugar, eu vou nos eventos, eu falo com as pessoas, eu chego, eu consigo falar, eu consigo trazer. E hoje o que as pessoas mais admiram em mim é a minha comunicação. Olha que legal. Uma vez eu joguei no meu Instagram e eu falei, qual habilidade você roubaria de mim? Eu imaginava que a pessoa ia falar qualquer coisa. E meus seguidores iam falar da minha roupa, né, da imagem, do trabalho que eu desenvolvo hoje, do posicionamento. As pessoas, a sua comunicação. E a caixinha encheu. Quando eu abri, comunicação. Olha só. Eu falei, gente, a minha comunicação é o que impressiona as pessoas. Eu que não sabia falar, não sabia me comunicar. Eu vim de uma infância que eu tinha as palavras travadas, eu não tinha dicção. Ninguém entendia o que eu falava. Eu falava tudo enrolado. E soube transformar esse processo, né? Transformar esse processo. Eu falava, tipo, bem rápido, assim, super enrolado. As pessoas, oi? Não entendi. Como que é? Hã? E eu falava baixo, porque o meu tom de voz ele é mais baixo mesmo. E as pessoas não entendiam nada que eu falava. Eu usava aparelho. Eu não conseguia falar por causa do aparelho. Gente, olha. Era uma trava. Olha, eu tinha a língua travada. Eu não conseguia quanta coisa falar. que a gente ressignifica e que a gente acha que não é capaz. Você também passou por esse... Depois que você passou por tudo isso, o que você... Falou, olha, me transformei nisso, achava que não era capaz e agora não mudo de opinião. Hoje é a sua maior habilidade, né? Sua maior habilidade? Não, a de habilidade eu não sei. Porque, sim, mas tinha uma coisa que eu falava assim, não, eu não quero crescer porque eu não quero contratar ninguém.
Porque eu falo assim, porque lá na fábrica era assim, aí viu isso aqui. Olha quantas coisas que a gente Limitante, vai né? trazendo. Crença E aí eu limitante. faço mentoria lá e tem a Marlisa psicóloga que ela fala assim, mas vem cá, não é você que vai contratar agora? Não é mais, não é mais a fábrica. Eu falo assim, é verdade, sou eu posso contratar do jeito que eu quero, né? E ela fala assim, então é você agora que tá comandando o seu negócio, né? Eu falei, é verdade. E eu não tinha me dado conta ainda, porque eu achava que era, tipo assim, Que ia viver tudo de novo. ia viver tudo de novo. Aí eu falei assim, Entrou nesse lugar, né? é verdade. Eu falei assim, agora é do meu jeito, agora é de como eu espero que sejam as coisas. Aí eu falei assim, foi o assim, tá certo. Eu falei, aí eu comecei a falar, não, é possível, né? É possível fazer as coisas do meu jeito, eu não preciso mais fazer as coisas como eram. Então, Daquele, mas nossa, Tô livre, né? não é? então, assim, A gente uma tava frase presamente É. livre, né? que é uma frase que daqui a pouco fala assim, não, vou mudar. É verdade, é isso mesmo, né? E é o de comunicar também. Até hoje eu tenho dificuldade para me comunicar. E aí, esses dias eu tava com uma cliente lá, eu tava dando para ela assessoria do site, não sei o quê. E ela falou para mim assim, Adriana, quem te cortou? Quem cortou? Quando você falava, quem te cortava? Quem te podava? Porque eu vejo que você é super inteligente, você sabe muito, tudo, mas você tem muita dificuldade de falar. Aquilo eu falei assim. Aí eu falei assim, nossa, foi tanto tempo sendo podada, sendo assim, você não sabe, você isso, que agora eu tenho dificuldade de falar. Gente. Porque antes eu fiz mestrado, fiz doutorado, defendi tese, defendi dissertação, defendi tudo, eu não tinha esse problema. Mas depois que eu fui trabalhar assim, que era. Você foi criando isso no seu Eu subconsciente. fui criando isso no meu subconsciente. Aí quando ela falou também, eu falei assim, gente, que eu nunca tinha pensado nisso. Faz o quê? Faz 2 semanas que eu tava. Virada, né? Eu fui tomar um café com ela e a gente foi falar do site e tudo, e ela virou e falou isso. Eu falei assim, é verdade. Eu nunca tinha pensado sobre isso. E aí eu comecei, por que eu não posso falar? Eu posso falar o que eu quero. Mas e aí a importância de se autoconhecer. É. É. Porque quando você se autoconhece, ninguém para mais vocês. Ninguém para, Verdade. ninguém para a gente. Porque a gente se autoconhece. Então, o que a pessoa fala de mim é sobre você, querida. Aí eu já não posso dizer muito. Mas, meninas, A gente cai nesse lugar, né? Gente, o despertar tem muitos assuntos. O programa tá bom. Se eu pudesse, eu ia emendar mais ainda. Porque tem Verdade. muitas histórias. É o que eu falo para todas as convidadas. Não é porque vocês vieram aqui falar de uma história específica que não tem que voltar para falar de outros despertares da nossa vida, de todo o processo. Mas pensando nessa questão, Gláucia, quero saber de você primeiro. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas que estão assistindo, para alguém que está precisando, para aquela pessoa que já está meio que se despertando, porque já está se identificando com o processo que você passou. O que você deixaria de mensagem para essa pessoa, para que ela consiga ressignificar esse processo na vida dela? Eu digo que você não precisa morrer nesse lugar. Você sempre vai poder, como a gente falou, né? O fundo do poço é achar uma mola no fundo do poço para você sair de lá. A partir do momento que você saiu, é buscar os caminhos. Não deixar que aquilo que você viveu te silencie, né? Não deixar que aquilo deixe a sua história soterrada, porque o quanto mais você foge daquilo, se afunda naquilo, mais para baixo você vai. E a partir do momento que você olha e fala, poxa, eu não preciso ser isso. Então dá aquele uau e fala, eu não sou isso. Eu não sou esse rótulo, eu não sou o meu passado, eu não sou aquilo que eu vivi. Isso construiu a minha história e vai me levar daqui para frente. Então é ser protagonista da sua história, realmente, e ver as novas possibilidades. Ver com os outros olhos, não ver só com o lado negativo. Ai, poxa, eu vou lá falar minha história. Porque eu não contava a minha história. Nem nas minhas palestras, nem em lugar nenhum. Eu falo que por muito tempo eu vivi calada. E como a Adriana falou, era aquela criança quietinha,
silenciada, ninguém escutava. Muitas pessoas me cortavam quando eu ia conversar algum assunto, e quando eu tinha que falar, realmente, não, Glaucia, pode falar. Aí eu não tinha assunto. Quando era a minha vez de falar, eu não conseguia falar nada. Se eu for abrir a boca, eu vou falar Porque besteira. você ficou tanto tempo quieta que você se ocultou. Não fala não, o que eu vou falar não tem importância. Não tem importância, você se fecha. E aí eu fui entendendo que não, que as pessoas precisam ouvir. É um processo recente de eu começar a trazer a minha história, algumas camadas da minha história que me levaram a ser a pessoa que eu vejo, que as pessoas veem hoje, que ninguém acredita. Fala, nossa, mas você falando, você é tão comunicativa. Nossa, porque você sai nos palcos, você fala, você vida é perfeita. Vocês não sabem o que eu passei para vocês enxergarem essa Glaucia hoje. E de verdade, eu gosto muito disso. Eu gosto desse lugar, eu gosto de vir, de falar. Então, o seu convite, ele veio no momento certo. Ele veio em boa hora. Porque, realmente, as pessoas falam, você foi muito silenciada, agora é hora de falar. E aí, assim, dentro de 2 semanas veio o seu convite. Glaucia, vem contar a sua história. Eita, meu Deus. E aí, Deus já vem falando comigo que ele ia me trabalhar no secreto para revelar no momento certo. Então, hoje é o momento certo estar aqui de trazer camadas da minha história que eu nunca compartilhei, que a internet não sabe, que as pessoas não sabem. É um segredo meu que agora tá aí ao público. Não é mais segredo. Não é mais segredo. Então, de verdade, vai ter um momento. E eu entendo que isso pode ajudar outras pessoas. Com certeza. Tem pessoas que eu vim ouvir esses dias. Glaucia, você é tão resiliente. Se eu fosse você, eu já tinha desistido. Você tomou hater. Sim. Fizeram isso com você. Você passou por isso você tá aí. Eu falei, nossa... Realmente, então é sobre valoriza a sua história, valoriza o que você viveu, não deixa que ninguém te silencie. Essa é a minha mensagem. E você, Adriana? Depois que a Glaucia falou. Mas, é que uma coisa complementa a outra, né? O processo sempre acabam sendo parecidos. Assim, o que eu falo é, não tem idade para você ser protagonista da sua história. Não ache, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Não se apegue à idade, não ache que é tarde. Nunca ache que é tarde para recomeçar. Se puder, recomece 10 vezes, até você encontrar alguma coisa que você vai se satisfazer e vai te dar prazer e você vai conseguir viver com aquilo, se nutrindo financeiramente, né? E se nutrindo as outras partes da sua vida, socialmente, espiritualmente. Não se cansar de buscar isso. Não achar que porque hoje tem gente que chega até mim e fala assim, eu tenho 45 anos, tem cliente que, assim, a gente vai atraindo gente com a nossa história, né? Eu que tô, assim, eu tive burnout, eu saí da empresa e eu não sei o que eu faço, aí eu vou abrir uma empresa, aí só que eu acho que eu já tô velha pra isso. Eu falo, não, você não tá velha. Hoje em dia, acho que, sim, 45 anos, a gente tá bem na metade da vida, que acho que a gente vai viver mais, né? Mas não desistir daquilo. Hoje a gente tem, assim, um mundo de coisas pra gente fazer, pra gente inventar, sim, pra gente procurar a nossa alegria, a nossa felicidade. E você pede orientação, ora e continua. Não acha que é tarde pra ser protagonista. Vai atrás do seu protagonismo, sim, que tem espaço para todo mundo. Não é porque a galinha da vizinha é mais bonita que a sua é pior. E Deus é perfeito, né? Cada um tem sua história, cada um tem sua missão, né? Sim, cada um tem o que passar, né? Cada um tem o que ensinar e o que aprender. Basta encontrar, né? Basta encontrar e viver a sua história, né? Saber viver esse momento. É realmente isso. E eu quero agradecer a presença de todos, das meninas também, que contaram a sua história, trouxeram processos, né, que vocês passaram, que eu imagino que não foi muito fácil, que a gente trata todos os dias, né? Não é só porque despertou, que aí... despertou e não vai dormir mais, né? Nossa! Tem que se cuidar para não dormir de novo, né? CPF e CNPJ. CPF e CNPJ. E vocês que estão acompanhando o programa, não deixa de curtir, compartilhar, deixar nos comentários. Se for com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou deixar também na descrição as redes sociais das meninas. E aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!